amados irmãos, através da igreja, que é o corpo místico de Cristo, e consequentemente também consagrando sua vida a Deus, queridos irmãos no sacerdócio, no ministério, queridos diáconos, amados irmãos e irmãs. Padre Giovanni incumbiu a minha difícil tarefa de falar para um irmão que tem mais tempo do que eu no ministério, mas é um irmão muito querido. E eu fiquei pensando no papel que ele exerceu no decorrer desses 25 anos. E evidentemente que isso me transportou lá para a última ceia de Jesus, na ceia com os discípulos. Naquele momento da ceia, Jesus, ele ao mesmo tempo foi o sacerdote oferente e a vítima oferecida. Imolou a si mesmo de maneira incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. Na quinta-feira santa, ele foi o primeiro a celebrar a Santa Eucaristia, digamos assim. Ele antecipou o sacrifício da Sexta-feira Santa, naquela ceia com os discípulos, em que ele mesmo pegou o pão e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E depois de imolar-se a si mesmo, ele olhou para os discípulos e perpetuou esse sacrifício: fazer isto em memória de mim. E por isso mesmo, além de instituir a Eucaristia, Jesus também instituiu o sacerdócio. Por isso, muitos homens no decorrer desse mais de 2000 anos de história da Igreja consagraram suas vidas a Deus através do sacramento da ordem, no grau do presbiterado, para poder represencializar esse sacrifício de Cristo no Calvário. Porque na quinta-feira santa foi de maneira incruenta, mas na sexta-feira santa foi de maneira cruenta, com o derramamento de sangue. E por que Jesus fez isso? Jesus fez isso para impetrar no coração do Pai o pedido de perdão para toda a humanidade. Porque o pecado que Adão e Eva cometeram foi de valor infinito. Então somente alguém também de valor infinito poderia pagar essa dívida, e ninguém, senão Jesus, poderia fazer isso, porque ele também é de valor infinito. Ele é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza divina que o Pai. E por isso Deus, que nos ama infinitamente, enviou seu Filho por amor para resgatar a cada um de nós. E esse resgate foi caro, custou o sangue sacrossanto de Jesus derramado no patíbulo da cruz. E esse sacrifício que Jesus realiza impetrar é colocar dentro do coração do Pai o pedido de perdão para toda a humanidade. Mas não é só um sacrifício impetratório, é um sacrifício também expiatório, porque Jesus foi a vítima de expiação. Foi um sacrifício latrêutico, ou seja, de condigna adoração a Deus. Por isso a palavra latria, que quer dizer adoração. De adoração a Deus, para também sanar a dívida que o primeiro Adão cometeu, ofendendo diretamente a Deus, e Jesus, sendo a vítima de expiação, resgata cada um de nós. Mas o que isso nos toca diretamente, nós ministros ordenados? No dia da nossa ordenação, tem um momento
especialíssimo, belíssimo, em que nós, padres, enquanto diáconos, deitamos no chão, e quem já participou de uma ordenação presbiteral sabe como que é, e naquele momento nós nos consagramos a Deus. Naquele momento canta-se a ladainha de todos os santos, invocando a intercessão dos santos sobre aquele filho que naquele momento, com o rosto voltado para o chão, para a terra, para baixo, consagra-se a Deus, fazendo com que sua vida seja uma vida de serviço, uma vida humilde, e aquela pessoa humilde e servidora, consequentemente, é também um representante de Cristo aqui na terra. Então, quando Jesus ele institui o sacerdócio e diz para os seus discípulos: fazer isso em memória de mim, ele dá aos ministros ordenados, a partir do grau do presbiterato, a missão de represencializar o sacrifício de Cristo no Calvário. Represencializar não é só lembrança, é você trazer esse sacrifício e atualizá-lo ali, realizá-lo ali. Por isso, de maneira mística, nós somos transportados lá no momento do Calvário, porque depois que o padre consagra as espécies eucarísticas, ele diz: mistério da fé. Aí nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos como? O que isso significa? Significa que misticamente nós somos transportados lá no passado, lá no Calvário, aonde Jesus realizou esse sacrifício de expiação pela nossa salvação. E depois dizemos: anunciamos, Senhor, o vosso passado e proclamamos a vossa ressurreição. Proclamamos quando? Agora, hoje, tempo presente. E depois dizemos: vinde, Senhor Jesus, tempo futuro. Na Eucaristia, misticamente nós transitamos passado, presente, futuro. Então acontece na Eucaristia um mistério tão profundo que há o encontro do tempo, do Kairos, que é tempo dos homens, do nosso tempo, do Cronos, que é o nosso tempo, melhor dizendo, com o Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade. Acontece uma temporalização da eternidade e uma eternalização do tempo. Tudo isso nesse mistério de amor que se revela aqui no altar, no momento da consagração. E quem é o ministro que faz isso? É o próprio Jesus, que é o sacerdote oferente e a vítima oferecida. Mas, quando ele escolhe homens para perpetuar essa função, o padre, ali naquele momento da consagração, ele age in persona Christi, como nos ensina a Sagrada Teologia. Ele age na pessoa de Cristo, e agindo na pessoa de Cristo, ele empresta o seu ser, a sua vida, a sua inteligência, as suas mãos ungidas, para que Cristo possa vir a nós e alimentar os fiéis que se fazem presentes na igreja, e assim, consequentemente, recebem o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, a sua presença real. São João Maria Vianney ousou dizer: que coisa grandiosa é o Padre, porque Deus lhe obedece. No momento em que ele pronuncia as palavras da consagração, Deus desce do céu e se faz presente nesse pequenino pedaço de pão. E ele disse: ainda mais
que o sacerdote só vai compreender a si mesmo totalmente, e a dimensão, a grandiosidade e a profundidade desse ministério totalmente no céu, na eternidade. Aqui a nossa cabeça ainda é pequena demais para poder compreender a riqueza e a grandiosidade disso tudo. Por isso, ele disse também, São João Maria Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para os padres da cristã. A maior riqueza que um padre pode dar aos seus fiéis são os tesouros dos mistérios da salvação. Dar o corpo e o sangue de Cristo, mas também os demais sacramentos. Dar aos fiéis o perdão dos pecados por causa das suas mãos ungidas. Dar aos fiéis o sacramento da unção dos enfermos, quando aquele irmão nosso, moribundo talvez, recebe a unção e depois recupera a sua saúde e dá testemunho da ação de Deus na sua vida. A maior riqueza de um padre é ver que os fiéis estão de fato buscando a Jesus na igreja, porque não tem como nós católicos buscarmos Jesus fora dela, porque ela é o corpo místico de Cristo. E nesse corpo místico, o próprio Jesus vai nos alimentando com os sacramentos, fazendo com que esses sacramentos se tornem instrumentos de salvação para nos conduzir ao reino dos céus. Por isso, eu sempre falo na minha paróquia que nós católicos temos que ter a nossa vida sacramental em dia, porque Jesus nos deu os sacramentos exatamente para serem o nosso instrumento, a mola propulsora que vai preparando, alimentando a nossa vida para um dia na glória o contemplarmos não mais pelos véus eucarísticos e nem através dos ritos, mas face a face, porque como dizia São Paulo, aqui nós caminhamos na penumbra da fé, mas na glória tudo será visão e sensação. Não precisamos mais dos véus, mas tudo será presença, aonde quanto Deus mais se revela, mais tem por se revelar, e quanto mais os santos adoram, mais tem por adorar, e nessa comunhão de amor entre os santos e essa adoração perpétua que eles realizam, eles intercedem por aqueles que ainda estão aqui na igreja militante, na militância da fé. Lá igreja triunfante, aqui igreja militante. Nós estamos do lado de cá, eles estão do lado de lá, diante do altar, do trono e do Cordeiro, como nos diz o livro do Apocalipse. Muitos deles alvejaram, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso agora estão de pé diante do altar e do trono. Todo esse processo da igreja militante, para que ela possa chegar na igreja triunfante na glória, passa pelas mãos dos sacerdotes. Por isso o Código de Direito Canônico diz que o pastor próprio da paróquia é o pároco. Pastor próprio. Não é qualquer função. É a função de conduzir as ovelhas para o reino dos céus. E cá para nós é uma função extremamente desgastante. Eu admiro os meus colegas de ministério que gastam suas vidas para poderem conduzir as almas para Deus, e que tantas vezes, mesmo trabalhando muitas horas durante o dia, ainda não são reconhecidos como deveriam ser. É extremamente desgastante administrar, ser pastor, ouvir, motivar, organizar festejo, paróquia, pastorais, movimentos, eventos,
tudo muito grande para um simples ser humano. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que a graça de Deus não nos desampara em momento algum, porque quem faz tudo crescer é a graça de Deus que age através, sobretudo, dos ministros ordenados. Hoje, me preparando para vir para cá, para a missa, eu fiquei imaginando a vida um pouco do padre Edilvan, que saiu jovem de casa para ir para o seminário. E me veio à memória um pouco, padre Edilvan, permita-me dizer, a pessoa da sua mãe, Dona Faraíde, que eu vi no dia do seu sepultamento um dos gestos mais bonitos que um padre poderia realizar nesse dia, mesmo com o coração ao quebrado, por estar sepultando a mãe, que foi o de colocar nas mãos dela aquela fita que no dia da nossa ordenação, depois que o bispo unge nossas mãos com o óleo do crisma, e a mão nossa é amarrada com aquela fita, e a gente leva para os pais desamarrarem. No dia do sepultamento da mãe dele, ele colocou aquela fita na mão dela, e isso muito me comoveu. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes, Padre Edilvan, sua mãe teve vontade de ter você em casa e ele não podia estar, porque ele estava em missão, estava salvando as almas. Quantas festas de Natal você talvez quis participar dentro de casa, porque se tem uma coisa que é boa nesse mundo é abraço de mãe, gente. Vocês sabem o que é isso. E você estava celebrando a Eucaristia para alimentar dezenas de fiéis na sua igreja. Eu tive a oportunidade de ir numa paróquia muito distante que ele trabalhou, lá em São Miguel, bem longe. Eu fui lá celebrar a missa uma vez e vi a distância que é. E fiquei me perguntando hoje, quantas vezes sua mãe desejou a sua presença em casa e você estava cuidando das almas dos fiéis, das ovelhas que Jesus confiou a você como pastor próprio de uma paróquia, e que você não pôde dar a ela esse abraço. Olha, minha gente, ser padre não é coisa para gente fraca, não. Tem que ter coragem e tem que ter muito amor a Jesus, porque suportar a ausência, a distância. Ele saiu jovem de casa, foi para o seminário, foi para Minas, para Mariana, não podia estar aqui em todo feriado, pela distância, pelas condições, e mesmo assim ele perseverou. No dia da sua ordenação, há 25 anos, ele deitou aqui nesse chão, consagrou a sua vida, e agora, 25 anos depois, está aqui para celebrar em ação de graças, confirmando uma vez mais aquele sim dado, que foi um sim definitivo para toda a vida. Eu tenho certeza, Padre Edilvan, que no dia que sua mãe partiu dessa vida e encontrou-se com Jesus, eu fiquei imaginando isso pelo menos. Ele deve ter aberto o livro da vida dela e ter dito: Dona Faraíde, a senhora teve 4 filhos. Um ficou sempre muito distante, sempre trabalhando pela causa do meu reino, o reino de Jesus. Muitas vezes a senhora ficou rezando por ele para que ele pudesse levar a minha palavra, o meu corpo, a minha graça aos fiéis em lugares que talvez a senhora nem nunca tenha imaginado. Muitas vezes o seu filho também
foi apedrejado por causa de mim. Muitas vezes o seu filho chorou sem falar para você. E eu tenho certeza que o seu coração de mãe sentiu tudo, porque Deus dá um dom especial às mães de sentirem as coisas antes de acontecerem com os filhos. Mas por toda a sua dor, pela ausência do seu filho, de não poder estar em casa nos dias de festa, talvez no Dia das Mães, no Natal, em algum momento no seu aniversário, por tudo isso, hoje eu te recompenso, porque o seu ventre deu ao mundo um grande e precioso instrumento para a salvação do povo de Deus, que faz parte da minha igreja. E eu tenho certeza que lá na glória hoje, ela reza por você, intercede por você, porque mãe não morre, mãe vira intercessora no céu. Então, Padre Giovanni, com todo o carinho e admiração que eu tenho pelo Senhor, mas sobretudo pelo sacerdócio que o Senhor exerce nesses 25 anos, com toda a dedicação, empenho, suportando o peso da cruz, como eu falei, que não é um ministério fácil, é extremamente exigente. Eu quero dizer ao Senhor, e acredito que todos aqui querem te dizer isso também: muito obrigado. Muito obrigado pelo seu sim, porque a sua vida tem salvado muitas almas, como o Padre Vanderlan falou no início, tem conduzido muitas pessoas para o reino dos céus. E eu peço a Deus que Ele te dê força, saúde, perseverança, e que nos seus 50 anos de sacerdócio, a gente aqui, muitos velhos de gentada e careca, possamos celebrar com você as suas bodas de ouro. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre Vanderlan. Bem forte, gente. É uma vida dedicada à igreja. E eu quero pedir também uma salva de palmas para os outros padres que aqui estão. Para encerrar, eu ouvi uma frase uma vez que me fez refletir muito, de um amigo empresário. Ele falou assim: Padre Adriano, o senhor já pensou em não ser padre? E eu falei para ele: nunca pensei nisso na minha vida. Mas por que da pergunta? E ele disse: porque o Senhor poderia estar fazendo tantas outras coisas para si. O Senhor poderia ser um empresário, o Senhor poderia ser um médico, o Senhor poderia ser um advogado. E eu fiquei refletindo sobre a palavra dele. E eu diria: esses homens que aqui estão poderiam ser tanta coisa, grandes empresários, grandes médicos, advogados, professores, mas eles escolheram abraçar essa vocação que Deus os chamou e os enviou para poder sair pelo mundo pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e conduzindo as almas para o reino dos céus. E como falei, é uma vocação extremamente exigente, sobretudo no contexto que nós vivemos hoje. Então, por tudo aquilo que vocês abriram mão e decidiram dizer sim a Jesus e viverem esse ministério, suportando todas as exigências que Ele traz, sobretudo nesse tempo de agora, eu digo a vocês também, meu muito obrigado, porque vocês são valiosos instrumentos nas mãos de Deus para conduzir as almas para os céus. Deus abençoe cada padre que aqui está. Rezem por nós, para que nós possamos, firmes na fé, perseverantes na caminhada, levar Jesus a muitos corações. Deus abençoe a todos.